começar, hein, meninas? Vou começar me apresentando. Eu sou Isabela Almeida, sou fisioterapeuta, tá? Sou acupunturista e fitoterapeuta. Já leciono, já sou docente em pós-graduação há 12 anos, 12, 14 anos. Já trabalho com acupuntura há 14 anos e especialmente com estética há 10 anos, tá? Acupuntura estética. E hoje a proposta aqui é adaptar tudo que a gente tem de recurso em acupuntura, trazer todos aqueles recursos que a gente aprende lá na acupuntura clássica, que é ventosa, gua sha, todas as aplicações e as formas de funcionar as agulhas vão ser direcionadas para tratar questões e queixas estéticas, certo? Então, vamos começar. Eu vou deixar o chat aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, eu consigo ver daqui, certo? Se vocês puderem também deixar a janelinha aí, que fica interessante para a gente estar passando a aula, certo? Vamos lá. Primeiramente, eu sempre gosto de deixar as referências, né? Se vocês quiserem fotografar. A aula é basicamente baseada em todas essas referências. A gente usa as referências básicas em medicina chinesa, que são Maciot, Cetsu e Nada, né, que a gente precisa, até para falar dos 5 elementos, a gente tem que ter uma base, e os livros principais que a gente utiliza em estética, pelo menos na minha prática clínica, são o livro de Fornazieri, que é o Tratado de Acupuntura Estética, e o livro de Fernando Fernandes, certo? Que são 2 livros, o primeiro e o segundo, principalmente o primeiro, que é o roxinho. Quando a gente fala em saúde, em acupuntura, em medicina tradicional chinesa, a gente está falando de um equilíbrio que vem de dentro. A gente sempre busca um equilíbrio energético interno para poder tratar a beleza externa. A beleza, ela vem de dentro para fora. Então, se eu quero tratar um paciente em estética, primeiramente eu tenho que avaliar esse paciente de uma forma sistêmica. Então, a gente vai ver na anamnese que todas as avaliações em estética precedem uma avaliação geral. Então, tem paciente que não tem DT suficiente para responder a um tratamento de estética. Então, a gente vai sempre buscar um equilíbrio anterior, então, tratar síndromes, principalmente se for síndrome que envolva baço, rim, pulmão, para depois tratar esse paciente visando benefícios estéticos. Por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem uma questão muito forte com asma, né, tem uma queixa de asma, então a gente tem uma desarmonia aí na relação entre pulmão e rim. E essa paciente quer tratar, por exemplo, olheira, então não vai ser possível você tratar essa paciente, você não vai ter, possível até vai ser, mas você não vai ter o resultado, né, que essa paciente quer, se você não harmonizar primeiro a relação entre esses 2 órgãos. Então, a mente também, ela precisa estar bem assentada, né, porque a beleza também é a manifestação da mente. Então, a beleza para a gente vai além do aspecto externo, né, vem de um equilíbrio interior. Então, como ele coloca aqui, saúde é sinônimo de equilíbrio energético, né, de homeostase, ou seja, sempre em acupuntura vamos buscar o equilíbrio interno, certo? Tudo é uma questão de equilíbrio, portanto, saúde e beleza são inseparáveis. Então, desde quando você recebe um paciente no seu consultório buscando benefícios estéticos, você tem que deixar bem claro, desde o início, que, primeiramente, a gente vai tratar a energia geral desse paciente. Estou falando um pouquinho do histórico da acupuntura estética. Se vocês forem ler nos livros antigos de acupuntura, vocês vão ver já citações das geishas buscando benefícios através da medicina tradicional chinesa. E aí, a gente tem uma novidade que a gente já lançou na prática, que é utilizar também de óleos, né, da fitoterapia, de óleos e de loções, de pomadas, de várias fórmulas que a gente faz, e a gente tem benefícios também aplicando nesse paciente em combinação com acupuntura e com laser. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? E a gente sabe que a acupuntura, ela cresceu na década de 70, principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando a acupuntura teve o boom,
e aí começou-se a utilizar esse recurso da medicina alternativa para tratar doenças, a gente também começou a ter conhecimento da acupuntura estética. E eu sinto hoje na minha prática clínica que poucos pacientes têm conhecimento dos benefícios da acupuntura voltada para a estética, e essa é a intenção hoje. Então, a gente vai trazer aqui as principais indicações da acupuntura estética. A gente trata acne através da acupuntura, e a gente vai citar também durante a aula alguns protocolos para acne, né, que geralmente envolve a energia de madeira e metal, e aí a gente vai tratar um quadro de excesso. Então, todas as queixas na estética também vão ter diagnósticos. Por isso que é importante a gente fazer uma anamnese à parte, tá? Tratamos a alopécia também, que geralmente pode estar relacionado com a deficiência de Xue, pode estar relacionado com a ascensão do Yang, tá? Que queima o alto e impede que esse cabelo fique lá no alto, no couro cabeludo. Celulite e gordura localizada são as duas principais queixas corporais, né, que encontramos em consultório. E a gente tem benefícios visíveis, né, no tratamento de celulite, são benefícios imediatos, tá? A gente consegue avaliar, em apenas uma sessão você consegue ver resultado do tratamento de acupuntura para celulite e gordura localizada. O importante é que vocês façam registros, né, tirem foto, façam medidas, para poder comparar lá na frente a evolução desse paciente. Cicatrizes são bloqueios energéticos para a medicina chinesa. Então, tratamos desbloqueando, liberando estagnações, né? Também temos benefícios muito grandes com o tratamento de cicatriz, inclusive com técnicas não invasivas, já é possível ter resultado, certo? Rugas e olheiras. Rugas e olheiras são as principais queixas faciais, tá? As rugas, a gente tem um tratamento que ela demanda um pouco mais. É possível, sim, ver uma evolução em uma única sessão, mas pacientes que se aderem ao tratamento por um longo período, como eu tenho pacientes que têm 1 ano tratando ruga, é possível, é visível, né, ver uma atenuação importante das rugas, principalmente quando você trata com eletroacupuntura. A gente vai falar um pouquinho de rugas lá na frente. Pitose mamária é uma queixa não muito comum, mas acredito que seja por falta de conhecimento. Poucas pessoas sabem que a acupuntura trata pitose mamária. Então, a gente também trata pitose mamária, porque pitose, todos os tipos de pitose em medicina chinesa estão relacionadas à energia do baço pâncreas, né? Então, a gente vai tonificar baço pâncreas e tratar a pitose também de forma local. Lembrando que todas as abordagens aqui, nós vamos fazer a aplicação de agulhas locais e distais, né? Porque a gente precisa tratar a raiz, sempre, tá? E pós-operatório, também a gente tem uma indicação importante de acupuntura, de uns anos para cá, eu percebo uma indicação maior, né, dos médicos para acupuntura no pós-operatório, principalmente quando a gente fala em pós-operatório de estética, e vejo também uma indicação maior dos dentistas para o tratamento com acupuntura, certo? Então, quais seriam os objetivos da acupuntura estética? Primeiro, a gente tem que tratar e pensar na energia do Zhang Fu, né? Qual é o Zhang Fu que está envolvido? Então, geralmente, quando a gente tem uma queixa uma queixa corporal, principalmente mulheres, está muito relacionado, se for questão de flacidez, celulite, gordura localizada, está muito relacionado a baço pâncreas, né, baço pâncreas e pulmão. Então, a gente vai sempre tratar buscando tonificar a energia do baço pâncreas e essa energia do pulmão, quando a gente fala em pele, né, a pele é o órgão mais externo e é o órgão que faz a conexão com o exterior. Então, a importância de se tonificar o pulmão em estética é indiscutível. A gente sempre tem que tratar. Se você for tratar uma acne, você vai ter que mexer na energia de pulmão também. Então, a gente também vai ter, através da acupuntura estética, uma ativação da circulação sanguínea, linfática e energética. A gente vai ver que a gente consegue fazer uma simulação de drenagem linfática com o gua sha, né, com a ventosa. O gua sha, que na acupuntura sistêmica a gente usa de forma mais intensa, né, na tentativa de raspar o fator patogênico. Aqui a gente vai
estimular a circulação linfática, sanguínea e energética. Então, vai ser de uma forma mais sutil, certo? Então, a gente também vai buscar, através da acupuntura estética, a atenuação das rugas e marcas de expressão. Então, a gente não vai prometer ao paciente um milagre, não é isso. A gente vai amenizar ao longo das sessões, e aí é que está a importância do registro, certo? Sempre registrem com fotos, para a gente poder comparar no final. E a acupuntura vai estimular a viscosidade da pele, vai aumentar a viscosidade da pele, porque a gente vai promover também ali, quando a gente faz a puntura, quando a gente faz a sangria, a gente vai promover a liberação, né, daquele local, se tiver uma estagnação, e aumenta a produção de colágeno no local, principalmente quando a gente faz tratamento de estrias, a gente faz uma escarificação local, e isso melhora muito a produção de colágeno, né, e a cicatrização e a regeneração dessa pele, que é a intenção no tratamento de estrias. Ainda falando dos objetivos da acupuntura estética, um dos principais objetivos que a gente vê é diminuir, né, a quantidade de tecido adiposo localizado, que é uma das principais queixas corporais, e a gente vai sempre falar em auxiliar emagrecimento, tá? E não promover emagrecimento, porque isso é vendido de uma forma muito errônea e as pessoas valorizam essa venda errada, e na verdade o que a gente vai fazer é controlar o apetite desse paciente, né, dessa paciente, e inibir apetite, melhorar metabolismo, né? E aí, quando a gente tonifica o baço, melhora as transformações, a gente vai ter um resultado melhor, né? Vai auxiliar, inclusive, esse paciente na manutenção da sua dieta alimentar. A acupuntura também vai promover equilíbrio. Sempre a gente vai buscar, com a acupuntura, sendo a acupuntura sistêmica, sendo a acupuntura estética, a manutenção do equilíbrio. Então, muitas vezes, o seu paciente vai chegar com uma queixa estética, mas você, como um bom acupunturista, vai tratar também esse paciente de forma geral, né? Porque a gente está aqui para tratar a raiz, né? Não só a queixa, não só o sintoma. Então, a acupuntura também, ela tem como benefício reduzir os graus de celulite. Então, a gente consegue, através da aplicação de agulhas, principalmente com o auxílio da eletroacupuntura, diminuir, né, consideravelmente o grau e a quantidade de celulites, sendo que a celulite é um quadro de acúmulo de umidade, né, tem um acúmulo de umidade e uma estagnação de energia. Então, a gente vai mexer tanto na energia de baço como na energia de fígado. E, principalmente, o maior benefício da acupuntura que eu vejo na minha prática é ter resultados que são duradouros. São resultados duradouros sem efeitos colaterais, certo? Então, vamos lá. Quais as vantagens da acupuntura estética? É um método menos invasivo, tá? Você não deixa cicatriz, no máximo você deixa um hematoma no paciente, que é mais comum em face, mas pode acontecer na região das pernas, tá? Então, a gente tem algumas contraindicações em relação ao uso de ventosa e guachá em pacientes que têm microvasos. Então, a gente tem que ficar alerta a esses casos. A acupuntura não envolve corte, incisão, sutura, tá? Então, é uma técnica invasiva, mas que não causa maiores transtornos ao paciente. Não temos efeito colateral, né? A não ser em exceções de pacientes que têm alguma intolerância ou não se adaptam bem ao estímulo da acupuntura, que pode acontecer. Tem um paciente que não responde à acupuntura, então esse paciente não é um paciente para ser abordado com acupuntura estética. Promove bem-estar físico e mental, então a gente sempre vai ver o paciente como um todo. O paciente não é só uma ruga, só uma celulite, só uma gordura localizada, a gente vai ver o paciente como um todo. Então a gente vai abordar esse paciente desde a entrada no consultório, a gente vai avaliar o paciente como um todo. O paciente é cabeça e corpo, tá? Então, a gente vai sempre avaliar o paciente no geral. A acupuntura estética também estimula o equilíbrio energético, que a gente já falou, trata queixas secundárias ligadas ao paciente. Então, se você tem um paciente que é um paciente de ruga, e esse paciente é um paciente que se queixa muito de dor no estômago, de refluxo, você vai tratar, né? Você vai tratar a raiz, porque você é um acupunturista, né, formado em acupuntura, você vai tratar a raiz, né, a queixa do paciente e a ruga, certo? A gente nunca deixa de tratar a raiz do problema.
certo? Para ter um resultado melhor. A acupuntura não altera a expressão facial, então a gente consegue benefícios duradouros e que não alterem a expressão, né? Não é o caso de alguns medicamentos que a gente faz, a gente vê infiltrações por aí, e o paciente fica com algumas deformações e algumas marcas em face e algumas outras áreas, né, que a gente já tem essa experiência aí. E é financeiramente também mais acessível, né, mais acessível ao paciente. A acupuntura estética é mais acessível também ao profissional, a gente gasta pouco material, né, é basicamente a agulha, o que é mais caro são as algas, o pó de pérola, mas não é algo que você usa diariamente na sessão. E aí, para falar em acupuntura estética, a gente tem que falar um pouco dos órgãos, né, da importância dos órgãos. Então, assim, quando eu for tratar em acupuntura estética, eu vou visar principalmente, né, eu vou avaliar principalmente pulmão, baço e rim, sendo que coração e fígado também vão estar envolvidos, porque eu vou falar sempre em sangue, em chuê, quando eu estiver tratando um paciente em acupuntura estética. E o coração tem essa função também em relação ao sangue, né, que a gente sabe. E em relação à circulação, o pulmão, ele tem uma influência direta sobre a pele e sobre os pelos. Além do coração ter uma influência sobre o chuê, ele tem uma influência também sobre o brilho da face. Então, quando a gente for avaliar um paciente de estética facial, a gente vai estar atento também se a energia do coração não está comprometida, se o brilho da face está diminuído por conta de uma deficiência de chuê do coração, né, deficiência do coração em circular. Então, a gente vai ter essa atenção em relação também a baço. Baço é um dos principais órgãos quando se fala em acupuntura estética, porque o baço está muito relacionado a tônus, né? Então, todas as mulheres, principalmente as mulheres, precisam muito da energia do baço pâncreas para se manter, né? Manter esse tônus. Quando a gente fala em hipotonia, quando a gente fala em flacidez, quando a gente fala em celulite, em gordura localizada, a gente tem que mexer no baço pâncreas, que estamos falando também de acúmulo de umidade. O fígado também vai ser importante, porque o fígado ele é responsável pela livre circulação do Qi. E quando a gente for falar em estagnações, como no caso de cicatrizes e no caso das celulites, a gente vai ter que mexer também na energia do fígado. E o rim, ele é muito importante na acupuntura estética por ser nele que encontramos a essência. O rim, ele vai armazenar a essência. Então, todas as vezes que eu for trabalhar com acupuntura estética, eu vou trabalhar a energia do rim. Quando eu for trabalhar com rugas, principalmente, eu vou mexer na energia do rim, tá? Porque a ruga, a gente vai ter que tratar a ruga de forma local e de forma sistêmica. Então, no tratamento de ruga, vai ser importante a tonificação do Qi do rim, certinho? Vamos lá. Então, falando em avaliação e atendimento. O sucesso do tratamento que você vai escolher para o seu paciente, vai depender também de uma consciência do paciente. O paciente vai ter que ter disciplina. Então, não vai adiantar você, terapeuta, traçar um tratamento e fazer uma abordagem interessante no seu consultório, né, uma abordagem ampla, e o paciente em casa não conseguir manter uma dieta, um exercício. Então, a gente sempre vai orientar esse paciente, principalmente nos casos de queixas corporais, a manter uma atividade física, de preferência aeróbica, para auxiliar no resultado dos tratamentos que a gente vai fazer em consultório semanalmente, ok? A ficha de avaliação. A ficha de avaliação, eu trouxe uma mais simples, só para demonstrar para vocês, mas a gente tem uma ficha de avaliação inicial, que é a ficha de avaliação sistêmica, que vai ser a ficha de avaliação que você já usa no seu consultório, mais uma ficha de avaliação estética, né? A ficha de avaliação tem umas variações, vocês vão encontrar algumas na internet. Geralmente eu monto a minha ficha. Eu trouxe para vocês uma ficha que eu retirei os dados do livro de Fernando Fernandes, certo? Então, eu vou só demonstrar para vocês mais ou menos o que a gente aborda numa avaliação em acupuntura estética. Então, a observação, a interrogação e a palpação não vão deixar de ser tão importantes quanto quando a gente atende um paciente com acupuntura sistêmica. Então, a observação do paciente desde a entrada no seu consultório, as expressões, se for uma queixa facial, o andar do paciente,
A interrogação também é importante, então façam várias perguntas para direcionar melhor o seu tratamento final, certo? A palpação vai ser importante, que a gente também vai buscar pontos alarmes, né? Se existe flacidez, a quantidade, o grau de celulite, tudo isso será importante para a gente. E a gente também, no final de tudo isso, o objetivo é sempre o mesmo, equilíbrio energético, certo? Sempre a gente vai estar buscando o equilíbrio energético. E está aí a anamnese em acupuntura estética, tá? É uma anamnese simples, vocês vão encontrar variações por aí em livros, só para demonstrar, né, os dados iniciais que a gente tem, histórico de cirurgia, se usa medicações, algumas medicações vão interferir, né, no tratamento. Em relação se for acupuntura facial, a gente faz a avaliação das rugas, então, são rugas horizontais, são rugas verticais, tudo isso a gente vai tomar nota na avaliação, e o importante também é fotografar. A pele também precisa ser avaliada, tá? A cor da pele, a qualidade da pele, a textura da pele. As unhas fazem parte da avaliação, porque as unhas são prolongamentos do fígado, então, se a gente tem uma questão relacionada à energia de fígado, vai estar pronunciada nas unhas. Observação também em relação ao cabelo, textura de cabelo, se cai, se tem embranquecimento precoce, se tem queixas em relação aos pelos, os olhos também fazem parte da avaliação, e a gente sempre vai avaliar pulso e língua, tá? Em complemento à avaliação geral, pulso e língua vão fazer parte do nosso diagnóstico, então a gente precisa estar dominando também muito bem essa parte, para então fechar um diagnóstico energético e propor um tratamento a esse paciente. Em relação aos recursos, os recursos que a gente utiliza em acupuntura estética são basicamente os mesmos recursos da acupuntura sistêmica, né? A diferença aqui é que a gente vai usar algumas coisas como algas, a gente vai utilizar pó de pérola, o guaxá aqui vai ser numa intenção mais de drenagem linfática do que de raspagem, então a gente vai fazer algumas adaptações. A gente usa muita murcha palito no tratamento de rugas, por ser um calor, promover um calor mais leve. Então, algumas adaptações vão ser feitas, né, na aplicação, mas os recursos são basicamente os mesmos. E a gente separa por métodos não invasivos e invasivos. Não invasivos, a gente usa o stipper, né, geralmente a gente usa o stipper para finalizar o atendimento, geralmente usa o stipper nos casos de rugas, né, nos casos de estria, a gente também pode utilizar o stipper. A ventosa vai ser utilizada em alguns casos como para liberação de cicatriz, para simular, para ajudar no processo de drenagem linfática, tá, para promover uma maior liberação de sangue no caso da sangria em estrias. A moxa também vai ser muito utilizada, tá? Nas estrias brancas a gente pode utilizar a moxa, a gente vai ver também. E o guaxá, que a gente já falou, e vai ser utilizado tanto no facial quanto no corporal, né, de forma mais leve. E os invasivos que a gente utiliza muito aqui são as agulhas filiformes, né, tem uma variação, a gente utiliza as agulhas de 25 por 40, normalmente para secar a gordura, e as agulhas maiores, de 65, para tratar celulite, tá? Tratar celulite, a gente usa agulhas maiores, mais longas. As agulhas Ting, geralmente a gente usa em face, e em alguns casos de cicatriz, quando a cicatriz é pequenininha, é melhor usar uma agulha Ting. E as lancetas vão ser utilizadas para promover sangria. E a gente vai falar um pouquinho só de acupuntura estética facial, né? A gente tem uma demonstração de aplicação facial aí nessa paciente, tá? A gente fez uma aplicação de baixo para cima, quando a gente trata a ruga vertical, a gente sempre trata de baixo para cima, né? As rugas horizontais, como a gente está vendo na foto, pode ser tratada preenchendo a ruga de um lado ao outro, independente do lado que você for começar. E essa paciente também a gente tratou uma papada, né, essa gordura localizada aí na região inferior do queixo, né, a gente tem esse tratamento também, tem uma demonstração lá na frente para vocês.
A acupuntura estética facial, eu sempre recomendo que você use uma pomada anestésica, principalmente se for um paciente de primeira viagem. Geralmente os pacientes têm muita sensibilidade, e aí a gente usa uma pomadinha para aliviar, né, na hora da acupuntura. Então, a gente sempre recomenda esse paciente, se for um paciente domiciliar, você pede para ele aplicar antes, em casa, com meia hora, e no momento da aplicação reaplica. Se for um paciente em consultório, da mesma forma, vai aplicar um pouco antes e no momento da chegada do atendimento também, certo? Então, a gente tem que ter essa preocupação com o paciente, que alguns pacientes são intolerantes. Então, para fazer acupuntura estética facial com agulha, né, de forma invasiva, a gente sempre recomenda o uso de uma pomadinha anestésica, tá? E o método escolhido vai depender do terapeuta e da tolerância do paciente. Se for um paciente que não tolera agulha, a gente vai usar um método não invasivo, que a gente já viu alguns exemplos, como guaxá, ventosa, moxa, mas nada substitui a puntura da agulha e o efeito que ela causa. Então, quais são as principais queixas faciais? A principal queixa é a ruga, né? Ruga e marca de expressão é o carro-chefe da acupuntura estética facial. É o que mais temos aí no mercado de queixa, em relação à ruga, né? E a gente tem uma aplicação, uma resposta muito boa da acupuntura. A papada, algumas pessoas não conhecem, né, a acupuntura com essa indicação, mas tenham tido bons resultados na prática. Para a flacidez também, a procura é pouca, as pessoas geralmente procuram outros métodos para a flacidez, mas a gente consegue fazer, principalmente através da eletroacupuntura em tonificação. A acne, a gente trata também, a gente vai ver uma demonstração de acne lá na frente, lembrando que a gente não vai ponturar a acne, a gente vai somente cercar o dragão. As olheiras, a gente tem um tratamento para olheira também, né, lembrando que alguns casos de olheira são genéticos, tá? Então, a gente tem que também orientar esse paciente quando ele vem com a queixa de olheira e tem um hábito ruim, né, um mau hábito de dormir pouco. Então, geralmente, a gente tem um limite para a atuação da acupuntura nesses casos. E para casos de edemas, né, que a gente vê muito em pós-operatório também, a gente tem um bom resultado da acupuntura estética. Aqui a gente demonstra, né, em duas fotos, uma aplicação com eletroacupuntura e uma aplicação sem eletro com agulha Ting. A aplicação com eletroacupuntura a gente tem um resultado muito melhor. Aí o paciente relata que tem uma sensação de como se houvesse um preenchimento local, sendo que esse caso também é um estímulo maior, então pacientes que têm muita sensibilidade não conseguem aderir a esse tratamento com eletroacupuntura, somente só com agulha, certo? Aqui eu vou demonstrar um vídeo, né, para vocês. Aqui foi uma aplicação em pulso. A gente avaliou essa paciente e fizemos o preenchimento total das rugas dela, certo? Sempre de baixo para cima, quando a gente fala em preenchimento de rugas com agulha, sempre de baixo para cima, por conta da gravidade. Muito cuidado com o canto dos olhos, tá? Para não ponturar muito próximo aos olhos. Essas famosas rugas pé de galinha a gente consegue ponturar, sendo que a agulha vai ser sempre apontando para fora, mas a gente consegue ponturar esses casos. Tem um vídeo aqui que eu quero demonstrar também, que a gente fez uma aplicação. Esse é o professor Danilo. A gente tem um curso presencial com a participação do professor Danilo, que é especialista em laser, acupuntura, e do professor Wagner, que é especialista em fitoterapia, e nesse curso a gente consegue associar acupuntura, laser e fitoterapia. Então, temos benefícios muito grandes quando associamos 3 técnicas. Nesse caso, a gente fez uma aplicação na paciente, né, de laser para rugas, e essa mesma paciente, depois a gente fez a aplicação com acupuntura, certo? Para intensificar o resultado. Ele vai fazer uma aplicação agora, nessa paciente, no momento aí ele está explanando um pouco sobre laser. Deixa eu ver se eu consigo
aqui, aí ele vai fazer uma aplicação na paciente. Então, o interessante aqui é intensificar os resultados, tá? Associar a acupuntura com laser. Isso para quem já domina laser, tá? Quem domina laser, quem tem curso de laser, é muito interessante associar as técnicas para ter um resultado melhor. Deixa eu ver se eu consigo soltar o som. Aí. E aqui ele vai aplicar programando os aparelhos, enfim. O vídeo está disponível no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, é só colocar lá Acupuntura Estética MTC Curso, certo? E aí a gente retoma aqui para a aula. E aí falar um pouco sobre acne, né? A acne, ela é uma infecção por estafilococcus das glândulas sebáceas e dos folículos pilosos. Então, por ser uma infecção, a gente não vai ponturar a acne, certo? A gente vai ponturar ao redor, a gente vai fazer uma técnica de cercar o dragão. Então, geralmente, a acne está relacionado a uma alteração do elemento metal e madeira, que são fígado e pulmão. Geralmente é um quadro de umidade e calor. Então, a gente vai sempre tratar uma acne visando também drenar essa umidade e calor. E aqui ele fala um pouco sobre estudos, né, alguns estudos comparativos entre medicamentos e o uso de acupuntura. A gente conseguiu constatar que a acne ela desapareceu em 59% dos casos, né, após dias de acupuntura, mostrando a eficácia da acupuntura nos quadros de acne, certo? Aqui é uma demonstração em sala, né, de como tratar a acne, além de tratar a raiz do problema, como a gente falou no slide anterior, a gente vai tratar também o sintoma. Então, uma das técnicas é cercar o dragão. Lembrando que a gente não vai ponturar a acne, certo? E aí, um protocolo para aplicação de técnicas em acne é acupuntura com eletroacupuntura para intensificar o efeito, tá? Em sedação. A auriculoterapia vai ser importante, né? Em todos os quadros que a gente citou e queixas, a gente sempre faz auriculoterapia para intensificar o efeito, né, da acupuntura. A ventosa aqui vai ser feita antes da aplicação da acupuntura para melhorar a circulação local. O pó de pérola geralmente a gente usa para finalização. Então, após a retirada das agulhas, a gente finaliza com o pó de pérola. E em relação à dietética chinesa, é orientar esse paciente quanto à alimentação. Se é um quadro de umidade e calor, a gente tem que evitar alimentos relacionados à umidade e calor, tá? Esse também é um tratamento com agulha Ting. Essa é uma acne mais velha, digamos assim, né, de mais tempo, e a gente só faz cercar, não puntura, para não infeccionar. Aqui uma demonstração, né, de um atendimento recente que eu fiz de papada. Essa é uma paciente que vem evoluindo muito bem no tratamento de papada. Então, a gente sempre recomenda o uso de um anestésico, se o paciente for intolerante. Essa é uma paciente que já está acostumada a ser punturada. Por ser uma região com acúmulo de gordura, ela não incomoda tanto. Então, inicialmente, a gente faz o atendimento, a gente começa com uma ventosa, né, para melhorar a circulação local. Depois a gente faz a puntura local da papada, sendo que a gente faz uma aplicação geral, né, essa paciente não está punturada somente na papada, a gente já colocou os pontos distais, inclusive é uma recomendação em acupuntura estética sempre colocar os pontos distais para que essa paciente não venha a ter um mal-estar por você acumular a puntura em um local só e principalmente quando você acumula essa puntura na região da cabeça, do alto.
Então, a gente vai tratar, nos casos de papada, a gente vai utilizar pontos que tratem baço, né, principalmente para melhorar esse acúmulo de umidade e fleuma nessa região. Então, a gente vai utilizar pontos para tratar baço, como BP2, BP3, BP9, tá? Vamos tonificar o baço 1, que é responsável pela sustentação, né, por aumentar esse tônus aí, sedar o E40, e o BP6 também pode ser utilizado, certo? A gente vai utilizar, nesse caso, a gente utilizou sedação por 30 minutos, tá? E aí a sua frequência pode variar. No início, você começa com, a gente sempre começa com a frequência de 100, nos casos de sedação, e você vai aumentando ao longo das sessões, né? E fazendo registros, porque essa paciente vai evoluir no tratamento. Certo? E aí eu faço uma observação final aqui para vocês, que é, tudo que está no interior deve se manifestar no exterior. Para conhecer o interior é preciso observar o exterior. Então, essa citação no final aqui resume tudo o que a gente faz em acupuntura estética, é equilibrar o interior para manifestar-se no exterior de forma mais harmônica, certo? Eu quero mostrar para vocês aqui, vou falar quem está presente. A gente, deixa eu fechar para falar com vocês. A gente aprontou uma surpresa para vocês, que é, todo mundo que está presente vai poder participar, né, e que tiver interesse, vai poder participar dessa promoção que a equipe decidiu fazer, que é nosso curso, eu vou colocar aqui no chat para vocês, nosso curso online, que normalmente tem um valor cheio de 239, né, estará disponível para os 20 primeiros participantes que se inscreverem por R$ 137, e isso inclui também uma mentoria, que a gente vai fazer uma mentoria de 1 hora por semana durante 4 semanas. Então, eu coloquei no chat, para quem tiver interesse, eu vou passar por e-mail também, certo? Quem tiver interesse, a gente está com essa promoção aí, e tem tempo limitado. A gente vai deixar aberto só alguns dias, ou até fechar os 20 inscritos.